Olá, no segundo papo com o editor de 2021, o Broadcast Político entrevista o deputado federal, Capitão Augusto, do PL de São Paulo. Ele é um dos candidatos à presidência da Câmara dos Deputados na eleição que está marcada para o próximo dia 1º de fevereiro. Para nos acompanhar nessa entrevista, a repórter Camila Turtelli, do Broadcast Político. Bem-vinda, Camila. Muito bem-vindo, deputado. Obrigado pela sua gentileza de nos atender e aceitar esse convite do Broadcast Político. Eu queria começar então já com uma pergunta sobre a sua candidatura. O que levou o senhor a seguir com a candidatura avulsa à presidência da Câmara? O senhor é o candidato avulso, né? Mesmo sem o apoio do seu partido, o PL, que inclusive é apoiador de primeira hora do candidato Arthur Lira, do Progressistas, que é ligado ao Palácio Planalto. Bom, logo no início do mandato, dentro da Frente Parlamentar de Segurança, do qual presido, nós já vínhamos discutindo da importância e da necessidade da gente eleger um presidente com as bandeiras que nós temos, que é do combate à corrupção e à criminalidade. Então, a gente já vinha alimentando isso desde o início do mandato. Então, já era um acordo praticamente interno que nós tínhamos. E por isso que não poderia deixar realmente de estar participando dessas eleições, independente de apoio partidário ou não. Aí nós fizemos, digamos, né, de uma forma consensual, acabaram me escolhendo por eu ser o presidente da Comissão de Segurança, por ser o presidente da Frente Parlamentar de Segurança, por ser um deputado reeleito, porque na história da Câmara nunca foi eleito nenhum presidente da Câmara de primeiro mandato. Então, o pessoal candidato com as pautas que nós temos como prioridade, esperando realmente que a gente consiga, né, dar prosseguimento em todos os projetos que ficaram para trás durante todos esses anos. Então, o senhor espera que o apoio do senhor vai vir de onde? Sem o apoio oficial do partido do senhor, né? E a gente sabe que dentro da bancada da frente que o senhor preside, que é a Frente Parlamentar da Segurança Pública, muito conhecida também como a bancada da bala, né? Que reúne, o senhor me corrige se eu estiver errado, mais de 300 parlamentares. Muitos ali são da base do governo do presidente Jair Bolsonaro e devem apoiar o candidato dele, que é o Arthur Lira. Então, eu queria que o senhor me dissesse de onde que o senhor espera que vai ter votos, de onde vem o apoio para a candidatura do senhor? Bom, os principais candidatos, o Baleia Rossi e o Arthur Lira, eles apostam nas bancadas partidárias. Eu aposto nas bancadas temáticas, até começando inicialmente, vão pegar pela bancada da base do governo, a bancada bolsonarista. Entre os três, eu sou o único que apoiou o Bolsonaro, que votou no Bolsonaro, sou de direita. Uma coisa é você estar aliado, que é por acordos políticos. Outra coisa é você ser aliado, porque é as suas bandeiras de trabalho político. Então, entre os três, o único realmente que é de direita, que é aliado do governo Bolsonaro, que trabalha com o governo Bolsonaro, que votou no Bolsonaro, é a minha candidatura. Mas eu aposto nas bancadas temáticas. A Frente Parlamentar de Segurança tem 304 parlamentares, é a maior da Câmara. Nós temos 2 frentes parlamentares de combate à corrupção. Nós temos as bancadas bíblicas, a bancada evangélica, a bancada católica. E temos também a bancada da família. E o voto é secreto. Nós já tivemos inúmeras surpresas na história da Câmara justamente pelo voto secreto. Se o voto fosse aberto, eu jamais seria candidato, porque eu sei realmente do comprometimento e do dever que os parlamentares têm com o partido. E jamais iria para o confronto contra o partido para uma votação para presidente da Câmara. Então, como o voto secreto, pode ter surpresa. E essas bancadas tendem realmente a votar com o que eu chamo da vocação política delas. Eu sou o único a favor da prisão em segunda instância, da Lava Jato, da volta do COAF ao Ministério da Justiça, pela derrubada novamente do juiz de garantias, e obviamente que isso aí tem um peso na hora da votação. Assim como na Frente Parlamentar de Segurança, na hora que o parlamentar entrar naquela cabine, sozinho, só ele, Deus e a urna vão saber em que ele votou, ele tende a votar naquele parlamentar que ele tem certeza absoluta que vai pautar aqueles projetos que ele sempre quis, de combate às facções criminosas, aos crimes hediondos, de combate à corrupção, com perfil de direita, que comunga com ele com a pauta de costumes. Então, a minha aposta realmente é nas bancadas temáticas. Mas, obviamente, que eu sou ciente, né? Antes da esquerda fechar com baleia, digamos que eu seria zebra. E hoje eu sou mais do que zebra, né? Sou um milagre se eu conseguir ir para o segundo turno.
Mas no segundo turno... O senhor tem um mapa de votos? Tem um mapa tem uma de ideia de quantos votos o senhor acha que o senhor vai conseguir e de quais partidos que eles vão vir? Hoje eu tenho um mapa de votos, né? Eu tenho estilo carta de baralho, né? Com todas as peculiaridades de cada deputado. Então, conheço muito. O senhor chama de super trunfo dos deputados, né? Super trunfo inspirado no jogo infantil que meu filho tinha. Então, em cima disso aí que eu faço o trabalho, então a gente já tem mais ou menos uma noção da votação, teria aproximadamente 70 votos, né? Longe ainda de conseguir chegar no segundo turno, mas eu tenho ali pelo menos 80 deputados, que é um ponto de interrogação, não dá para saber para que lados vão, e podemos ter surpresas. Essas rupturas que estão tendo de ambos os lados, essas dissidências que estão tendo, né? Então, obviamente, que eu espero realmente me beneficiar disso aí. E nós temos 300 novos deputados. A Câmara foi renovada basicamente com o compromisso daqueles parlamentares que queriam aprovar algo de combate à corrupção e à criminalidade. Então, não desmerecendo os demais, mas eu sou o único realmente que tenho esse perfil, inclusive aquela carta aberta dos 35 parlamentares que só votariam no presidente da Câmara se assumisse aqueles compromissos. Eu fui o único que assumi aqueles compromissos. Então, agora, espero que eles assumam o compromisso deles de falar que votariam quem assumisse o compromisso, porque eu assumi. Agora, espero que eles cumpram a palavra e votem, né? No caso, em mim, que eu acabei assumindo tudo que eles pediram. Aqui, deputado, o senhor citou agora o voto secreto, né? Que é a característica dessa eleição. Eu queria falar um pouco sobre esse modelo de eleição da Câmara. Qual é o modelo que o senhor defende hoje, que é o que está sendo discutido, né? A eleição presencial, sabendo aí que existe esse risco de aglomeração durante a pandemia, né? A eleição virtual, a eleição mista, né? Se isso aí, se uma delas sendo adotada, pode até influenciar, ou seja, no comportamento dos deputados em relação ao voto, né? Eu apoio incondicionalmente o voto secreto e o voto presencial. Imaginem vocês se o voto fosse virtual. Qualquer um poderia estar aqui nessa sala acompanhando meu voto. E tem muitos interesses, muitos acordos, muitas promessas, muito recursos que estão, obviamente, em jogo, e as pessoas que vão querer o compromisso e vão querer saber se ele votou mesmo ou não. Então, você colocar um voto virtual, você compromete completamente a votação, deixa da gente ter a certeza absoluta que o parlamentar entrou sozinho naquela urna, sem ninguém estar inspecionando, sem ninguém estar fiscalizando, e votou de acordo com a consciência dele. Então, eu sou favorável incondicionalmente ao voto secreto e ao voto presencial. Nada de voto virtual. Voto virtual e voto aberto é a mesma coisa. Nem essa questão dessa possibilidade do voto virtual para o pessoal que está no grupo de risco, que é idoso, que tem alguma doença, que pode ter complicação com o Covid, nem assim? Mesmo para eles, tem que ir sim. Nós temos um monte de brasileiros nessa situação que estão indo à luta hoje, pegando ônibus, metrôs, trabalhando, tendo que tirar o seu ganha-pão, defendendo, é o risco que se tem. E para um parlamentar, o risco é muito mais calculado. É só você colocar em cabines isoladas, tem um salão verde lá que você pode fechar, colocar várias cabines em pontos espalhados. Ele tem toda a parte de higiene que ele pode se cuidar. Então, é diferente até você falar de uns cuidados que um parlamentar pode ter de um cidadão comum. Então, não tem essa do parlamentar de falar de idade, que é do grupo de risco, que vai abrir o voto virtual ou voto aberto. Isso não existe, né? Isso faz parte. O risco faz parte, assim como várias profissões, como a minha, policial militar, também tem seu risco. Então, você não pode comprometer algo tão importante. Essa presença da Câmara, ela pode, inclusive, eleições de 2022, fora a quantidade de pautas importantes que tem. Então, não é hora de alguém falar, não, vamos abrir o voto, ou eu quero o voto em casa porque eu sou do grupo de risco, de jeito nenhum. Então, agora é a hora realmente de ir lá e honrar seus compromissos, seu juramento. Capitão, nas últimas semanas, os dois candidatos com apoio de partidos, aí o Arthur Lira e o Baleia Rossi, eles têm falado sobre a questão do auxílio emergencial, sempre fazendo uma ressalva aí em relação ao teto de gastos. Ontem ainda o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia,
também tocou nesse assunto, falou que isso precisa ser discutido, precisa ser pensado, mas sempre tendo em mente aí o limite do teto de gastos. Eu queria saber qual é a visão do senhor sobre o auxílio emergencial e também sobre a ampliação do Bolsa Família. O senhor acha que é necessário se manter isso? O senhor vê como que isso pode ser feito? Qual que é a avaliação do senhor sobre esses assuntos? Bom, o teto de gasto ele tem que ser sagrado mesmo, porque se você começa a furar o teto, quem vai pagar esse preço aí com a inflação é a própria população mais carente, inclusive. Então, ele tem que ser sagrado. E para você romper esse teto de gastos, só com alguma coisa realmente extraordinária, como foi no ano passado a questão do coronavírus no mundo inteiro. Então, agora está chegando a vacinação, a gente espera realmente, apesar dessa alta que teve recente, a gente espera que nos próximos meses comece a reduzir finalmente. Então, é um tema muito polêmico e tem que ser realmente analisado, tem que ser estudado. Sou a favor, sim, do auxílio emergencial, né? Temos que socorrer aquelas pessoas que estão sem condições, sem alimento, passando por dificuldades, porém, para você romper esse teto de gastos aí, só com alguma coisa muito bem fundamentada. Por isso que é muito difícil, né, sem um estudo amplo, sem um debate amplo, falar aqui, vamos furar de novo o teto este ano. Então, acho que demanda realmente um estudo mais aprofundado para ver se vai furar ou não. Deputado, vamos falar de reformas, né? Das que estão colocadas aí em debate, a tributária e a administrativa. Eu queria saber do senhor qual para o senhor é a mais urgente e qual que tem mais chance de avançar agora em 2021. Acho que a tributária, primeiramente, é a mais urgente, depois a administrativa. Até porque dentro da administrativa, falando em termos de servidores, nós já tivemos aí para os servidores duas reformas da Previdência na sequência. Então, os servidores públicos já estão dando o seu quinhão, digamos, né, de sacrifício, realmente, para a pátria, e também essa reforma administrativa só vai valer para os funcionários que ingressarem daqui para frente. Então, o que a gente precisa mesmo é rever urgentemente a questão tributária no Brasil. Então, temos que estudar o caso recente agora da Ford, lamentavelmente a Ford deixar o Brasil, né? Um dos pontos citados seria a questão da tributação do Brasil, que é muito alta. O imposto de renda, a nossa tabela de imposto de renda já está com uma defasagem de quase 150%. Há mais de 20 anos não se corrige a tabela de imposto de renda. Então, a questão tributária é emergencial. Isso tem que ser feito realmente para ontem, já era para ter ocorrido já a reforma tributária. Capitão, o senhor é relator de um dos projetos que trata da ampliação da autonomia das polícias, né? Do senhor é a Polícia Militar, né? Existe outro projeto também que trata sobre a autonomia da Polícia Civil. Eu queria saber do senhor quais são as condições políticas de aprovação desses projetos, tendo uma forte mobilização aí contra esses projetos que parte dos governadores dos estados. Erroneamente foi rotulado de projeto de autonomia das polícias. Jamais é isso. É a Lei Orgânica da Polícia Militar, que está previsto na Constituição. Há 32 anos nós estamos aguardando isso aí. Assim que eu terminei a relatoria do pacote do ministro Sérgio Moro, que foi votado na Câmara, eu pedi para o Rodrigo Maia e falei da importância dessa lei orgânica para a Polícia Militar e que há 32 anos estava parada e precisávamos ter votado. Então, chegamos num acordo, ele autorizou realmente eu dar prosseguimento nisso aí. Nós íamos fazer através de comissão especial, devido à pandemia não pôde ser feita, mas nós fizemos no ano passado inteiro, né, reunião com os 27 estados, as 27 polícias militares, 25 corpos de bombeiros militares, todas as associações de praças e de oficiais de ambos. E chegou num texto que ainda não é consensuado, que eu distribuí para a imprensa, para o pessoal ver aonde estava chegando esse texto. Então, lá tem inúmeras coisas, é a nossa vida, realmente. Desde a lei de ingresso, se aqui para o estado de São Paulo, por exemplo, é uma vergonha, aqui um dos poucos estados ainda que exige apenas ensino médio para ingresso na Polícia Militar, todas as demais carreiras das outras instituições policiais, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil, exigem curso superior, e aqui no estado de São Paulo ainda se exige ensino médio. Exige demais dos nossos policiais, e na hora que a gente precisa de uma mão de obra mais qualificada, no seu início, né, sequer é autorizado aqui o curso superior de ingresso na Polícia Militar.
bacharelado em Direito para os oficiais, se for o caso, a grade curricular, porque tem estados que formam com 6 meses, tem estado que formam com 2 anos, policial militar. Então, ali está toda a sua vida, até padronização, porque hoje cada estado tem sua farda, tem sua cor, é uma salada. Até nós, policiais militares, a gente vê uma farda, não sabe se ele é de um vigilante, se é de um guarda municipal, se é de um policial militar. Imagina para quem vem de fora. Então, a gente tem que ter uma certa uniformidade nas polícias, pelo menos com a tonalidade, qual cor que será dentro das polícias militares, e o bombeiro já é, obviamente, o vermelho. Então, nós estamos discutindo um aspecto muito amplo na lei orgânica. Dentre tudo isso, tem lá a questão, que foi muito falada, da autonomia da Polícia Militar, que é a questão da lista tríplice e do mandato do comandante-geral. A lista tríplice, por que oficiais carreiristas, oficiais que apostam na política, sejam beneficiados por isso. Assim como teve um major no Rio Grande do Sul, que trabalhou para um governador petista, e esse governador foi eleito. Assim que o governador foi eleito, esse governador promoveu esse major, passando por cima dos critérios de antiguidade e merecimento que nós temos, e promoveu esse major a tenente-coronel. Aguardou interstício mínimo e já promoveu a coronel, passando por cima de todo mundo, e já promoveu o comandante-geral. E ainda como, digamos, né, pela sua lealdade ao governo dele lá, ao término do governo ainda ganhou um prêmio de cargo de juiz militar com salário vitalício de juiz. Capitão, mas a ideia é que essa lista tríplice ela teria que passar pelo Congresso, é isso? Estou errada? Não, isso aí foi sugerido, mas isso eu mesmo sou contra, sabe? Então, a lista tríplice, assim como é feita em várias outras instituições, você apresenta uma lista tríplice para o governador, dentre o primeiro terço dos mais antigos, dos coronéis mais antigos, e ele escolhe dali, para evitar oficiais carreiristas, como este aí. Então, a gente não pode... A Polícia Militar ela é baseada em 2 pilastras, a hierarquia e a disciplina. Quando você quebra a hierarquia, você quebra a disciplina também. Então, ele acabou realmente com a instituição policial militar lá, com esse tipo de oficiais carreiristas, que apostam num candidato, trabalham com o candidato e depois querem ser beneficiados com promoções. E o mandato, por que o mandato de 2 anos? Por que o mandato de 2 anos? Para evitar o uso político da instituição, assim como também é a lista tríplice, né? Você tem um mandato para que os governadores não usem politicamente a Polícia Militar. Como na época de eleições, pedir para a Polícia Militar parar de fiscalizar, parar de fazer comando, parar de autuar, não subir no morro, não fazer operações em favela, que obviamente acaba tendo confronto com marginais, com traficantes, que normalmente se escondem por lá. Então, os governadores acabam utilizando politicamente. Então, nós não podemos ser suscetíveis a isso. É aquele governador que não cumpre essas ordens, ele é retirado. Nós tivemos governador que retirou o comandante-geral, 3 comandantes-gerais, num prazo de 15 dias. Isso é um absurdo. Você não consegue fazer o que tem que ser feito da parte técnica, sem ingerência política. Então, o que nós estamos pedindo é realmente que os governadores não utilizem da Polícia Militar para fins políticos. E, obviamente, que nós deixamos uma válvula de escape que o governador ele pode exonerar, sim, o comandante-geral em várias situações. O que não pode exonerar é sem motivo, ainda mais todo mundo sabendo que é para fins políticos. E o senhor chegou a conversar em algum momento com os governadores sobre esse texto? Não, o que nós fizemos foi reunião com todos os comandantes gerais do Brasil, da Polícia Militar, Bombeiro Militar, com as suas assessorias, com todas as associações de praças de oficiais. Não é um texto consensuado ainda, tem muita coisa que a gente precisa estar alterando ali. Quando nós terminarmos o texto, a Senasp acompanhou um pouco a distância. Quando nós terminarmos esse texto, nós vamos conversar com a Senasp, vinculado ao Ministério da Justiça, para estar levando para o governador. Até já citaram que isso aí teria dedo do Bolsonaro. O Bolsonaro nem sabe desse texto, nem viu esse texto. O Ministério da Justiça acompanhou à distância, porque das 27 reuniões ele participou de 2 ou 3 apenas. Por quê? Porque está aguardando o texto entre nós, a Polícia Militar e o Bombeiro Militar, para chegar no consenso, para depois eles virem opinar o que é possível e o que não é possível. E, obviamente, que lá na frente, antes de a gente de pautar na Câmara, obviamente que os líderes que representam também seus governadores dos seus partidos vão estar vindo conversar com a gente para estar negociando também alterações. Não é um texto fechado ainda. Então, só para a gente encerrar, eu quero voltar um pouquinho na questão da eleição da Câmara e queria um comentário do senhor sobre o presidente Bolsonaro
essa semana, por 2 vezes, ele chegou a cobrar publicamente o apoio da bancada ruralista, da Frente Parlamentar da Agropecuária. Isso causou aí um certo desconforto dentro da bancada, porque a bancada ela é suprapartidária, né? Segundo o presidente da FPA, o deputado Alceu Moreira, a frente ela não deveria ter uma posição na eleição da Câmara, assim como os partidos têm. E quando ele cobrou esse apoio da bancada ruralista, ele também fez um aceno para a bancada da segurança, falando que o presidente que for eleito, que teria que eleger um presidente que fosse pautar a questão dos projetos das armas, né? Eu queria saber do senhor, como que o senhor vê isso, essa cobrança do presidente, do apoio das bancadas como a ruralista, da segurança e também a evangélica, né? Bom, sem crítica nenhuma à bancada do agronegócio, até porque a gente caminha muito próximo lá na Câmara dos Deputados. Eu sou presidente de 5 frentes parlamentares, dentre elas a questão da segurança. Justamente por ser suprapartidária, né, eu não me sinto no direito de, como presidente, eu declinar ou apontar qual que será o favorito, mesmo eu sendo presidente. Né? Então, não fizemos nenhum tipo de apontamento pela frente parlamentar de vai votar neste ou naquele, e não faremos nem no segundo turno. Justamente porque a gente reúne parlamentares de todos os partidos, né? E eu não farei isso, digamos assim. É obviamente que a questão do aceno que ele fez de pautar projetos é muito interessante, mas desde que venha da boca, né, dos candidatos a presidente da Câmara. Então, eu espero e aguardo ansiosamente, eu, falando agora, não como candidato a presidente da Câmara, mas como presidente da Frente Parlamentar, ouvir da boca do Arthur Lira e do Baleia Rossi que eles vão pautar os projetos que nós queremos. Eu gostaria muito de fazer isso, mas eu duvido que farão, porque se fizer, provavelmente vão perder votos da esquerda. Né? Então, um terceiro falar, um presidente da República falar em nome deles, não. Eu quero saber o compromisso deles, a palavra deles. E no meio político, né, a palavra vale demais. Aliás, a gente só é movido à palavra, porque a gente não tem como recorrer na justiça o não cumprimento de um acordo verbal. Então, o que vale para nós é a palavra. Ambos cumprem palavra. Tanto o Arthur Lira, o Baleia Rossi, eu também, obviamente, cumprimos palavra. Eu estou vindo aqui dando minha palavra que eu vou pautar esses projetos, inclusive de flexibilização do posse de arma e de arma. Então, gostaria muito, quando vocês entrevistarem os dois, se eles dão a palavra deles, que eles vão pautar esses projetos. Tanto o Baleia Rossi quanto o Arthur Lira, fica aqui até um pedido da Frente Parlamentar de Segurança para que ambos façam isso. Deputado, eu agradeço muito a sua presença aqui no Papo com o Editor, nessa série de entrevistas com os candidatos a presidente da Câmara. É uma boa campanha para o senhor. Obrigado, Camila Turtelli. Obrigado ao Bruno Nogueirão, que faz aí a nossa ponte e a edição final. Agradeço a todos que nos assistem e até o próximo Papo com o Editor.